corresponde à carga elétrica real do íon, ou seja, é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. Isso ocorre porque uma reação química reage às reações das substâncias iniciais, formando o produto. A ocorrência dessas reações se dá por oxirredução, que envolve transferência de elétrons entre átomos, íons ou moléculas. Por exemplo, a reação tipo combustão. A combustão é uma queima, e a queima ela vai liberar energia. Temos diferentes conceitos para oxidação e redução. A oxidação é uma perda de elétrons, quer dizer, que aumenta o número de oxidação. A redução é o ganho de elétrons, ela vai reduzir o número de oxidação. Então, por exemplo, o fósforo, que há uma perda e ganho de elétrons. A queima, que é a combustão. Quando você morde a maçã, ocorre uma reação. E assim sucessivamente. Assim, os elementos tendem a ganhar, compartilhar ou perder elétrons. Qual é o objetivo? É ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Uma grande influência é a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons quando ligado a um outro átomo. Por exemplo, os metais eles são pouco eletronegativos, enquanto os ametais são bastante eletronegativos. Apresentamos agora a tabela, que existe uma regra, o NOx e um exemplo. Substâncias simples, elas têm o NOx 0. Família 1A é mais 1. E a prata também. Família 2A, o zinco é mais 2. O alumínio é mais 3. O hidrogênio mais 1. O oxigênio é menos 2. A família 5A é menos 3. A família 6A é menos 2. Sem o oxigênio, tá? A família 7A sem o oxigênio é menos 1. Então, o NOx do composto molecular ou iônico é 0. Então, por exemplo, eu tenho óxido de cálcio, mais 2, menos 2. As cargas são opostas, vai ser igual a 0. O NOx de um íon composto vai ser SO4, por exemplo, menos 2. As cargas, menos 2. E o enxofre é o que ele quer saber. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Mais x menos 8 é igual a menos 2. Menos 2 é a carga do composto, que vai ser igual a mais 6. Essa é uma tabela geral das famílias e dos possíveis NOx. Então, a família 5A, nitrogênio, fósforo, ela pode apresentar vários números de oxidação. Vai depender do total de carga que ela está ligada e a que elemento ela está. Então, por exemplo, o nitrogênio pode ser mais 5, mais 3, mais 1, menos 3. A família 6A pode ser mais 6, mais 4, mais 2, 0, menos 2. O flúor, cloro, bromo e iodo, mais 7, mais 5, mais 3, menos 1, mais 1, e assim sucessivamente. Essas regras para determinar o número de oxidação. Então, a gente tem regras. Um elemento livre, ele tende a ser 0. Então, temos exemplo do oxigênio, do ozônio, do sódio, do hidrogênio. Nos compostos, o número de oxidação do hidrogênio, no geral, ele é mais 1, quando ele está ligado a outros elementos. Nos hidretos metálicos, eles têm uma exceção. Ele é menos 1, o hidrogênio, ligado aos hidretos metálicos. Nos peróxidos, o número de oxidação do oxigênio é menos 1 nesse caso. Nos compostos, em geral, já é menos 2. O número de oxidação de um elemento onde os íons são monoatômicos, que ele é
sucessivamente igual à carga do íon, tá? Então, mais 1, ele vai ser mais 1. Se ele for menos 1, vai ser menos 1. E assim sucessivamente. A soma dos números de oxidação de íons poliatômicos, quer dizer, poliatômicos que têm 2 ou mais elementos, ou a carga sucessivamente. Por exemplo, o CO3. O CO3, o que vai acontecer? 3 vezes menos 2 é quanto? É menos 6, tá? O carbono, ele é mais 4 por ser da família 4A. Então, menos 6 mais 4 vai dar menos 2. A soma dos números de oxidação de elementos que formam a molécula é igual a zero. Então, o hidrogênio é mais 1, o nitrogênio mais 5, 3 vezes menos 2 vai ser menos 6. Menos 6 mais 6 igual a zero. Como podemos determinar o número de oxidação? Então, a gente vai determinar cada elemento químico, ele vai correr uma variação do número de oxidação. Para descobrir esse número, existe uma regra. Como que a gente vai saber essa regra? Por exemplo, se for um NOx de substância simples, o NOx-D de todos os elementos é igual a zero. NOx de íons monoatômicos. O número de oxidação é sempre igual à sua própria carga. Então, se eu tenho um único elemento monoatômico, é a própria carga dele. Se for potássio mais 1, flúor menos 1 e assim sucessivamente. NOx de íons compostos, aí é sempre igual à sua carga também. A soma desses NOx, ela vai tender a ser sempre zero. No caso do hidrogênio, o número de oxidação vai ser sempre mais 1, exceto quando ocorrerem hidretos metálicos, o NaH e assim sucessivamente. No caso do oxigênio, o número de oxidação é menos 2, com exceção do fluoreto de oxigênio, aí é mais 2. Por que isso acontece? Porque o flúor é menos 1 nos peróxidos. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, eles vão se anularem. Elementos com NOx fixo. Alguns elementos apresentam NOx fixo, que fazem parte nas famílias da tabela periódica e alguns elementos. Obrigado pela atenção. Tenham bons estudos.